Fala, galera, sabor novo da Forneria Original. Leite ninho com chocolate. Quer uma pizza dessa? Cola aqui no link da descrição. Isso já aconteceu comigo em alguns clubes, né? Foi muito legal. No Atlético Paranaense eu fui jogador, Bahia, Fluminense. E o Corinthians. Então, eu chegar agora no Corinthians foi muito legal, assim. Não só da época, porque é uma época longínqua, né? De ter sido jogador. Anos 80. Mas chegar e ver o clube do jeito que está estruturado e assim, com umas ideias, assim, muito, muito bacana. E aí foi legal. Dirigir o Corinthians... essa pergunta sempre me faz e me fizeram muito depois que eu dirigi o Corinthians e eu dirigi o Flamengo. Então, todo mundo tem aquela coisa, inclusive minha família. Quando eu fui pro Flamengo, aí minha família, quando me ligava, todo mundo preocupado, porque, muita pressão, que assim, meio que todo mundo contente, mas preocupado com isso. E a sensação que se tem, e isso existe, mas você trabalhar dia a dia, assim, tanto no Corinthians como no Flamengo, a gente não sente nada disso. Não tem isso. Não chega essa pressão. Tem gigante. assim, jogo, quando joga e resultado. Resultado. E por que você acha isso? Por conta do profissionalismo dos dois hoje? Não, por porque os clubes são estruturados, então, é independente. O Vasco, na época do Vasco, por exemplo, você treinar onde não tem CT, um clube que não tem CT. A época passando do Fluminense também era na Laranjeiras. Sim. Então, aí você convive com a torcida, você convive com sócios. Com sócios. Então, é uma interferência direta. Quando tem CT, aí é o seguinte, você só concentra ali, não tem essa coisa, você tem mais tranquilidade para trabalhar. Então, isso a gente não vive isso dia a dia. Aí a gente vive isso para jogar, para dar resultado, e aí o couro come. Muito legal, isso aí. E era o atual campeão brasileiro, quebrando vários recordes, né? Quando ele assumiu em 2000... O Corinthians, se assumiu em Corinthians em 16, né? 16. Então, o Corinthians em 15 é campeão, com aqueles recordes que só o time de Jorge Jesus quebrou. Em 19. exatamente. Verdade. Então, assim, era um nível... E aí, como é que... Você pode contar alguma resenha lá de dentro? Sim, Tipo assim, aí pra manter aquela bola. Como substituir o Tite, campeão de tudo, com um time que quebrava regra? Você perdeu jogadores, né? Vou mandar uma boa. Na primeira semana, assim, e eu sempre fui bem recebido em todos esses lugares. E lá também tem essa coisa. Eu fui jogador, existe um respeito especial. Você é Corinthians, ou então você é Fluminense, é Vasco. O cara que foi jogador no clube, assim, quando você volta para ser treinador, tem esse respeito. E lá tem isso. Aí, na primeira semana, estavam no restaurante, assim, tinha a cúpula, os dirigentes estavam na mesma mesa, e a gente conversando, brincando, e aí eles dizendo, professor, bem-vindo, estamos felizes de você estar aqui. Aí um deles, né, não vou citar o nome, mas um deles, muito engraçado, e ele chegou assim, professor, estamos muito felizes com você, muito boa sorte, estamos torcendo, o que precisar da gente, aqui fica tranquilo, aí você vai ter tudo aí, vai ter apoio. Só uma coisa, professor, se perder 3 seguidas, dá problema. O jogador já avançou O diretor. O diretor. Já avisou isso na janta, né? Professor, e brincando, eu falo, professor, olha só, pode tudo, só não pode perder 3 seguidas. E você isso, assim, né? É leve, né, o negócio. Exatamente, isso é tranquilo, assim. Deixa comigo. Claro, eu falei, deixa comigo. Você acaba saindo do Corinthians depois de um clássico, né? Uma derrota pro Foi Palmeiras. pro Palmeiras. E é assim mesmo, assim... Eu não lembro agora se teve uma sequência, mas assim, a derrota no clássico, principalmente pro Palmeiras... Você sentiu isso? Tem aquele peso como aqui? Você perde pro Vasco? Tem. No caso do Flamengo, o Flamengo perde pro... O clássico, interessante isso, pouca gente sabe, principalmente quem tá fora de São Paulo, o clássico tradicional, Corinthians e Palmeiras. É tradicional isso. Só que teve um período que se desenvolveu uma rivalidade absurda com São Paulo. Com São Paulo,
a coisa lá, Bicho pegava. nesse período, era até maior do que contra o Palmeiras. Palmeiras, O Palmeiras já é uma coisa estabelecida. Sim. Mas aí do São Paulo, acho que daquela época Porque o São Paulo teve muita coisa com Raí, Tele, então, né? E também na época do Vampeta, Sim, Edilson, Bambi, e aí Bambi, essas coisas. Então acho que a rivalidade Aguçou. aguçou, ficou muito, muito alta. Mas aí é clássico, é isso. A gente estava... É daquelas coisas, por exemplo, não aconteceu comigo o que aconteceu com Jesus no Flamengo. Assim, de chegar, o Jesus chegou, ele coincidiu dele chegar na Copa América, então um período sem jogar, pôde trabalhar, e foi quando chegaram alguns jogadores que só para arredondar, e ele é muito bom, então com um time bom não tem erro. E aí, só que comigo foi o inverso no Corinthians. Eu cheguei... aí no período arrumando o time estava indo... comecei a redesenhar o time, porque tinha saído muita gente. Que a China levou a galera, né? Então, aí eu cheguei, aí o Elias recebeu a proposta do Sporting. Isso. O Rodriguinho não estava jogando, aí começou a jogar, coloquei o Rodriguinho, cresceu, ficou bem. O Bruno Henrique, volante, jogando, olha o meu meio de campo. Bruno Henrique, Elias e Rodriguinho. Eu falei, tranquilo. Eu cheguei, assim, 15 dias, 20 dias, o Bruno Henrique foi para Itália, o Elias foi para Portugal. Desmontou. Quando o meu time é o seguinte, a gente estava 7 jogos sem perder e a gente estava no G4. E aí tínhamos de jogar um jogo em Porto Alegre contra o Inter, ganhamos do Inter lá em Porto Alegre, o time indo bem pra caramba, e aí logo em seguida acontece isso. Aí, quer dizer, vai tentando arrumar, e aí já é dentro da competição, brasileiro brasileiro não é moleza pra ninguém, não tem jogo mole, não tem essa coisa de jogar com quem tá lá embaixo, tá lá em cima, tudo é dureza. E aí, quer dizer, já tentei, aí foi difícil, mas foi por pouco. No Corinthians foi por pouco. Quase deu certo. Quase. Se ficasse um pouquinho mais ali... Não, se eu não tivesse perdido... se eu tivesse perdido esses jogadores, porque aí ia ganhar... Porque aí tem uma coisa, você ganha estabilidade. Se você tem resultado, moraliza. Sim. E aí, futebol é jogo de moral. E aí ali aquela torcida, aquilo lá levanta, também. né? Outra coisa também que eu vi lá, que eu fiquei assim... Itaquera é um espetáculo. né? É diferente. E eu vi uma coisa, o Casagrande que tinha me falado, eu encontrei ele lá, saí para jantar com ele, e ele falou assim para mim, Cris, você vai ver uma coisa que não tinha na nossa época. A torcida do Corinthians, quando ele diz assim, aprendeu a torcer, não vai ao time durante o jogo, nunca, pode tomar de goleada, não vai. Agora, se estiver mal no final, aí sim. E eu fiquei impressionado com isso. Aqueles jogos, assim, o time não tá bem, da gente no primeiro tempo não tá bem, voltar pro intervalo e não tem vaia. Durante o jogo, aí. E se tomar gol, eles aumentam o volume. Cara, impressionante isso. E eu acho que é uma diferença, eu estive lá na final do Uruguai agora, acho que as torcidas de São Paulo estão com esse aspecto. Pelo menos a de Palmeiras e Corinthians. Eu acho que o Corinthians puxou isso. Né? Eu acho que, por exemplo, o Flamengo também, passou a fazer, não sei se é por causa disso, mas esses times, assim, que começou a ganhar muito... Mas era diferente na época, né? Não era. O quê? Nossa, eu já saí aquele caminhão da polícia que carrega a gente pra caramba. Tem um nome. Saí do Pacaembu dentro daquele ali pela contramão, já. Isso lá atrás. Camburão da rota. Jogador, né? Daquele que cabe uns 50 cabeças, né?